Botafogo perde para o Cuiabá no tapetinho e o elefante branco está começando a cair do porte. Bom, e a pergunta que os rubro-negros fazem é: ainda dá? Eu respondo da seguinte maneira: isso tem muito mais a ver com o Flamengo do que propriamente com o Botafogo. Botafogo, eu sempre venho dizendo, se você recapitular meus vídeos, desde o início, que é um time que está ali por engano, principalmente pelo primeiro turno, onde era um fator surpresa, que ninguém dava nada pelo Botafogo. Ele se aproveitou disso para conseguir algumas vitórias improváveis. E claro, os outros times já estavam engrenando, né? O Flamengo com transição de técnico, Sampaoli, o Palmeiras com elenco mais curto, dedicado a outras competições, uma combinação de fatores que colocou o Botafogo ali na liderança com aquela vantagem de pontos. Mas aquilo não era real. O Botafogo, no início do ano, nem se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. E olha que o Campeonato Carioca não é lá um campeonato que tenha lá seus times competitivos. Fora Flamengo, Fluminense. E olhe lá o Vasco. Não tem mais. E ainda assim o Botafogo não conseguiu se classificar. É um time de mediano para baixo. E como eu falei, ninguém dava nada para o Botafogo, ninguém planejava um jogo estudando o Botafogo. E ele foi alcançando vitórias improváveis, é claro, ganhou confiança, o que ajudou muito a ele conseguir essas vitórias, mas uma hora isso acaba, porque não era sustentável. Então a pergunta em relação se dá para disputar o título ou não, não temos que olhar necessariamente para o Botafogo, mas quem está disputando isso com o Flamengo? E aí nós vemos Palmeiras, Bragantino e, por que não dizer, Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esses times, na minha opinião, estão todos ali na mesma faixa de pontos, todos embolados, né? E o Flamengo, quem está à frente dele, que é Grêmio, Bragantino e Palmeiras, com o Grêmio ele tem um jogo a menos, ele ganhando ele passa o Grêmio. Ele tem um jogo a menos que o Palmeiras, ele empata em número de pontos com esse jogo a menos, mas ele perde no critério de desempate. E fica ele ganhando esse jogo a menos, ele passa o Bragantino, porque o jogo a menos é com o próprio Bragantino. E ele ficando no critério de desempate, perdendo para o Palmeiras, ele fica com, vamos dizer, empate em pontos, mas perde no critério de desempate. Só que aí tem um ponto, ele tem um confronto direto com o Palmeiras no Maracanã. Ou seja, excetuando o Botafogo, o Flamengo só depende única e exclusivamente dele para ultrapassar todos esses times. E aí sim se postular o título. Em relação ao Botafogo, como eu disse, eu ainda acho que o Botafogo vai ter outras tantas derrotas, porque é um time que não tem sustentação futebolística, não é um time que você... O Botafogo está ganhando algumas partidas realmente de uma situação aleatória, como foi com o América Mineiro, que não era para ter ganho aquele jogo. Então o Botafogo não se sustenta e tem alguns jogos bem espinhosos aí. Tem o próprio Palmeiras, que está aí brigando também por esse título. Tem o Vasco, que é um jogo desesperado, que o Vasco está lutando para não cair. Tem o Fortaleza, que vai agora lutar também por uma vaga na Libertadores. Tem o Atlético Mineiro, que está nesse bolo todo, entre outros. O Botafogo tem uma sequência muito difícil de ser executada, e com esse futebol a tendência é que ele perca mais pontos. Eu diria, inclusive, você pode até questionar, mas eu diria, inclusive, que o Botafogo, se não se cuidar, ele perde a vaga no G4. O Flamengo, ele precisa sim ganhar em regularidade. Eu sempre falo isso, o Flamengo não precisa ter um futebol exuberante para ganhar esse campeonato. Ele precisa apenas ter regularidade e parar de perder partidas bizonhas, como foi aquela com o Grêmio, onde ele estava com a vitória na mão e por desleixo, por falta de foco, não sei nem explicar o certo, perde uma partida ganha. Se o Flamengo jogar de uma maneira regular, um desempenho bom, com a qualidade dos seus jogadores que ele possui, o Flamengo certamente se postula esse título. E aí, agora é aguardar para ver como é que o Flamengo vai reagir a isso. Mas sim, o campeonato está aberto, eu venho falando isso, o Botafogo não é um time que mostre confiança, que você olhe para o líder e diga, poxa, o campeonato já acabou. Longe disso, o Botafogo é um time que oscila, não tem jogador decisivo, o Tiquinho Soares foi só uma chuva de verão, tanto é, só ver o jogo com o Cuiabá, não fez nada de diferente, e o Botafogo não tem nenhum jogador que numa hora dessa possa chamar para cima
e resolver a situação. Muito pelo contrário, estão muito pressionados e eles estão passando recibo que não estão aguentando essa pressão. O Flamengo precisa ter foco, treinar, garantir regularidade, solidez, principalmente no sistema defensivo. Eu sempre venho dizendo que o Flamengo com esses jogadores ele sempre vai marcar. Espero que nessa semana que o Tite teve toda semana para treinar, tenha treinado principalmente a questão da defesa. Se o Flamengo não levar gol, pelo menos um gol ele faz. E isso é o que a gente precisa para somar ponto e brigar pelo título. A gente tem um jogo contra o Santos, e esse jogo o Flamengo tem que vencer, tem que atropelar. O Santos está brigando para não cair. O Flamengo tem sim que vencer, até para dar um incentivo para o Vasco quando pegar o Botafogo. O Vasco também tem chance de sair da zona de rebaixamento. Uma coisa liga com a outra. Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que você se inscreva, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. E claro, comente aqui, você concorda, não concorda? Deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo e até a próxima.